E aí, como é que vão vocês? Espero que estejam todos bem, todos correndo atrás dos seus objetivos. E nós hoje, para não ficar sem vídeo, eu vou gravar. Eu estou num quarto de hotel no sudoeste do Paraná, na cidade do... Quem acompanha o canal aí das antigas lembra que teve um famosinho pastor que nós fizemos denúncia alguns anos atrás e ficou conhecido como pastor do Zap Zap. Estou nessa cidade. E para não deixar vocês sem vídeo, vamos comentar a respeito da notícia aí que tem alguns perguntando, né, o que eu achei, já que nós fizemos um vídeo a respeito disso, que é o tal de pastor Júnior Ramão, de Paruapebas, que após as denúncias feitas contra esse pastor, né, ele foi desligado. É bom deixar claro que foi denúncias de assédio, meus amigos. Ele foi afastado da liderança simplesmente... O contexto religioso colocou o vice-presidente no lugar dele. Aparentemente, é coisa boa, né, Zay? Aparentemente, meus amigos, eles só estão trocando o cartucho. A arma continua do mesmo jeito, tudo funcionando da mesma maneira, sem encarar os fatos, que é o que o sistema religioso gosta de fazer. Olha só a notícia para você entender. Pastor Júnior Ramão se afasta da AD Mãe em Paruapebas após denúncias de assédio. Aí dá a introdução aqui. De acordo com o portal O Antagônico, as denúncias ganharam corpo com registro de boletim de ocorrência. Para quem assistiu nossos vídeos aqui, eu deixei até o número do boletim de ocorrência, né? Procura aí que você vai se inteirar do assunto. E o documento cita episódios de assédio que teria ocorrido entre 2021 e 2025, envolvendo mulheres e, segundo relatos de líderes locais, até uma pessoa menor de idade. Pasmem vocês. A crise institucional provocou o desligamento de 5 pastores. 5 pastores do Ministério Mãe aí. Pastores auxiliar dele, que discordaram, né? E ele acabou, aquela ideia, jogando os caras para o lado para deixar, enfim, criando um contexto de autoproteção, e quem questionar simplesmente é afastado. Foi isso que aconteceu. O pedido de perdão e a nova liderança da ADMãe em Paruapeba. Conforme noticiado pelo portal Destaque News, o pastor Júnior Ramão compareceu à reunião administrativa de 26/1, né, agora recente, para pedir perdão público à liderança e à membresia. O pastor reconheceu o impacto das denúncias e afirmou que o afastamento visa preservar a integridade da instituição. Veja como é que eles são, cara. Enquanto as investigações seguem nas autoridades competentes. Mas quem que assumiu, Zaio, a presidência aí da igreja de Paruapebas? Foi o pastor Leonardo Neri, vice-presidente dele, assumiu imediatamente após ele, né, se afastar aí. E meus amigos, sendo bem sincero para vocês, isso aqui é o clássico problema da defesa do sistema. Tipo assim, ó, o problema não é o sistema, é só a figura do dia. Ou seja, o sujeito é acusado de algo sério, a instituição pede perdão, faz através de uma nota, faz um teatrinho de uma reunião, onde, né, estão ali tensos, tentando resolver o problema da igreja, o problema do pastor, e aí troca o protagonista e segue o culto espiritualizado, como que se fosse um ajuste de um roteiro no meio de uma novela ou no meio de um filme, de uma série. E o que aparenta para nós que mexemos com denúncia, e provavelmente você também consegue enxergar isso, é que os caras, não mexem no cerne da questão, mas simplesmente remove o personagem desconfortável do momento, né, para manter a série, a novela no ar, sem prejudicar a audiência. No caso aí é grana. Mas enfim, seguindo para você entender, a investigação, o caso segue sobre apuração na delegacia especializada de atendimento à criança e ao adolescente. E o contexto da CIMADEB, o escândalo ocorre em meio ao desgaste da Convenção Nacional ligada ao pastor Samuel Câmara. O pastor Júnior Ramão não emitiu nota jurídica detalhada sobre cada acusação específica, limitando-se ao pedido de perdão pelo impacto institucional.
Mas que, no meu ponto de vista, o cara foi pressionado pela liderança maior para não continuar como líder da Assembleia de Deus de Parauapebas, simplesmente para não desgastar mais a situação e os canais, enfim, os sites não continuarem questionando. Ou seja, estão tentando curar uma ferida, mas ao mesmo tempo, não, foi ele que decidiu porque quer esperar as investigações acontecerem. No final das contas, meus amigos, a ideia é simplesmente blindar o sistema, que a engrenagem, trabalhando certo, e essa engrenagem é a que traz o que mais interessa a eles. Porque quando a coisa aperta, o mecanismo de autopreservação acaba entrando em modo automático. Tipo, salva a imagem, e acaba minimizando o incômodo e troca a figura pública. Não está mais como líder da igreja, o cara não é mais. Só que fica as perguntas, tá ganhando da igreja ainda? Se afastou? Não vai ser bancado pela igreja? Quem é que está pagando advogado? Quem é que está pagando essa questão da defesa dele juridicamente falando? No meu modo de entender, vai continuar sendo a igreja. Ou seja, dízimos e ofertas para defender um cara que está sendo acusado de coisas cruéis, meus amigos. Ao invés de confrontar o que realmente aconteceu, trazer uma nota clara da responsabilidade, se é verdade ou se é mentira, e trazer a situação como um aprendizado, falando da instituição em si. Mas o resultado qual é? É justamente manter o sistema religioso intacto, e a narrativa fica mais importante do que a justiça ser feita. E esse tipo de resposta institucional, como eu já falei em outros vídeos, é exatamente o que faz muita gente olhar lá de fora e olhar a religião organizada e pensar: estão trocando só a peça do tabuleiro. E ninguém precisa encarar nada grave, só segue a programação normal. E a responsabilidade da igreja por manter um cara desse, mesmo depois de tanta coisa acontecendo no campo dele, O caso aconteceu, surgiu, os boatos vieram e a instituição não fez nada, ao ponto de 5 pastores serem afastados, pastores auxiliar, por baterem nessa tecla. E a instituição, só depois que a coisa sai do controle, que sai para mídia, aí a instituição resolve tomar uma atitude. Vamos tirar ele, se afasta, ele vai pedir perdão, vai se afastar e vamos colocar outro no lugar. Ou seja, o sistema religioso, meu amigo, é uma hipocrisia nojenta, que eles não estão preocupados com o bem-estar de ninguém a não ser deles. E é por isso a importância de denúncias, de você ir atrás, registrar boletim de ocorrência para pressionar, para eles tomar atitudes como essa aqui. Ah, mas tarde, Zay, mas melhor tarde do que nunca. Porque o maior medo deles é abalar a estrutura interna. Qual é a estrutura interna abalada? Finança. É pessoas segurando ofertas, dízimos, até que eles coloquem a casa em ordem. Mas enfim, enquanto a Assembleia de Deus, a Igreja Mãe, tenta retomar a normalidade, esse episódio deixa muitas marcas profundas em pessoas que um dia estiveram ali pensando que a vida ia ser mais próxima de Deus, ter uma comunhão mais próxima de Deus. E essas marcas, meus amigos, infelizmente não vão apagar, com troca de pastor, a figura de um pastor sendo trocada por outro. Por quê? O problema ainda continuará de pé, que é na estrutura, que é no próprio sistema. E quando o problema vira uma nota, conforme foi feita, administrativa, e a crise acaba virando um certo tipo de culto de reconciliação, não, no meu modo de entender, não existe uma redenção institucional como deveria ter, mas só uma maquiagem espiritual. Ou seja, vai continuar tudo do mesmo jeito. É por isso que eu digo que a igreja, meus amigos, é daqui para pior. Igreja, quando eu falo, a instituição em si. E quando se maqueia uma crise, um problema, conforme as instituições religiosas, no caso, ao exemplo dessa aqui, não resolve o problema e só maqueia, faz a maquiagem, trocando de cara, eu sou sincero em te dizer, qualquer forma de maquiar o problema não vai curar feridas.
de vidas a quais eles dizem que é mais importante no reino de Deus. Mas eles deixam claro que não. Sua vida não tem importância nenhuma. Você só tem importância se você for um bom dizimista, um bom ofertante, e fique calado, não questione. Deixa que o pastor vai dar conta do que ele está fazendo diante de Deus. Isso aí, meu amigo, é compactuar, ser hipócrita, né? Compactuar com o erro. E isso tem consequências. Por limpar a reputação, acabam perdendo pessoas, ferindo, machucando pessoas, tentando jogar tudo para debaixo do tapete. É isso que eu penso a respeito desse assunto. Lembrando mais uma vez que eu estou no quarto de um hotel. Estou em uma cidade a qual eu já fiz denúncias também, né, o pastor do Zap Zap. E para não deixar vocês sem vídeo, é isso que eu acho a respeito desse assunto. Deixa o seu comentário aí que é importante. Ajuda a divulgar o nosso conteúdo. Lembrando que nós fizemos vídeo desse caso também dando uma pressão, questionando muita coisa, e agora veio a resposta, mas eu particularmente não estou satisfeito. E não adianta você comentar aí embaixo, dizer que nada me satisfaz, porque, meu amigo, o sistema religioso só não vai enxergar quem não quer o que acontece nos bastidores no sistema religioso. E é por isso que muitas atitudes não me saciam e não me convencem de que é para o bem do avanço da obra de Deus. Esse aqui é mais um caso. Deixe seu comentário que é importante, seu joinha ajuda muito. Se inscreva no canal se não é inscrito, me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor aqui do sudoeste do Paraná.